Olá, amigos! Mais uma vez nós estamos aqui no nosso podcast, o podcast da Servicamp, o Servitalk. É uma alegria muito grande, muito obrigado a você que tem feito comentários, tem participado, assistido. Nós não sabemos as pessoas que assistem o nosso Servitalk, mas são um grande número e cada dia tem aumentado. E eu quero convidar você a compartilhar isso com os amigos, com seus parentes. O nosso Servitalk tem o objetivo de atingir nossos colaboradores, nossos prestadores de serviço, nossos amigos, não importa, né? Nós não sabemos para onde vai esse podcast e quem vai estar assistindo. E queremos agradecer a você que está assistindo esse podcast, que nós possamos ser instrumento na sua vida de alguma maneira. E hoje nós estamos aqui com a Ingrid e que está aqui com a gente em todos os podcasts. Dá um alô aí, Ingrid. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Obrigada pela audiência, como ele já disse. O último vídeo deu muito engajamento, vocês comentaram, ficaram muito felizes. E hoje promete, não promete? Promete muito. Por que que promete? Porque hoje nós temos uma convidada muito especial. Hoje nós estamos chegando próximo ao Dia Internacional da Mulher, certo, Ingrid? É No mês que vem. verdade. Essa pessoa que nós vamos estar falando aqui daqui a pouco é uma pessoa que Deus tem usado a vida dela nos quatro cantos desse país, em tudo quanto é comunidade, programas de televisão. Ela é uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial. Daqui a pouco vocês vão estar sabendo o porquê desse carinho tão especial. E ela é uma pessoa que ela tem 85 anos, mas ninguém fala que ela tem essa idade, porque ela é uma pessoa que esbanja vitalidade, esbanja amor, otimismo. Então, de quem que eu estou falando? Eu estou falando da Catarina Neves. Tudo bem, Catarina? Tudo bem. Muito Alegria ter você aqui. eu que me sinto honrada e muita alegria de estar junto com vocês. Que Isso é bacana, uma Catarina. bênção. Catarina, eu conheço a Catarina, logo que eu conheci Jesus. Daqui a pouco eu vou estar falando um pouquinho mais sobre isso, mas eu ouvi a Catarina num programa de rádio, e daqui a pouco também vocês vão saber por que que eu estou falando do programa de rádio. E ela tem louvores abençoados, ela já foi cantora, cantou música popular, e ela vai estar falando isso daqui a pouco. Mas eu tenho uma história com a Catarina e daqui a pouco eu vou estar falando sobre isso, Ingrid. É isso mesmo. Irmã Catarina, porque é assim que nós te chamamos e é assim que a gente vai te chamar aqui no podcast, de Irmã Catarina. Amém. Amém. Conta um pouquinho de quem é a Irmã Catarina, da sua origem, a sua história. A Catarina, ela não era Catarina, ela era Helena, Heleninha. Então, era uma menina, sapeca, uma menina normal, vivia num lar onde os pais eram severos, uma criação severa e cheio de cuidados. Uhum. Cuidados. Meu pai era músico, meu avô tocava viola, fazia caixão do defunto. É o que eu soube dele, né. E eu era e quando, minha mãe ficou grávida, eu era a primeira neta, e ele queria que eu chamasse Helena, porque meu avô era meio filósofo, meio poeta também, e ele falava que Helena era luz, era brilho, e ele queria que o meu nome chamasse Helena. Uhum. E ele passava a mão na barriga da minha mãe e falava: "Ei, filha, como é que vai a nossa Leninha?" E ficava Leninha, né, Já apelidou. apelidou. E 15 dias antes de eu nascer, meu avô morreu. Ele teve Ah. um AVC e morreu. E aí as família ficava: "Nossa, coitado do pai, ele não viu a Leninha". Uhum. E eu me conheci como Leninha. Heleninha, Leninha, Leninha. Eu só fui me, dar atenção, que eu chamava Catarina, quando fui para a escola. É mesmo? Não sabia Aí que disso. eu chamava Catarina. Porque aí você viu o seu nome de registro. Aí o meu nome era Catarina com TH. E eu até nunca usei com TH, Aham. sempre Catarina comum, né. E fui vivendo, Leninha, Catarina na escola. Quando Aham. chamava Catarina,
É eu? Espera aí, gente, sou eu. Espera aí, É. deixa eu ver se é eu Calma, mesmo. calma. A senhora nasceu em que cidade, Eu nasci Catarina? na cidade de Sorocaba, Ah, é aqui pertinho. na Rua Borba Gato. A senhora morava em roça, sítio ou já morava na cidade? Namorava na cidade, nunca Ah, morei em ah, roça. nunca morou em roça. Não, roça era minha avó, Tá. que plantava arroz. Ah, E ela colhia arroz, e eu via aquela mulher com forte. 70 e poucos anos Sacudida. pegar saco de arroz com palha, pôr no ombro, jogar na carreta, no trole, e o Uhum. trole levava onde tinha que despejar. Nossa! Então, assim, né, meu pai falou tão bem da senhora na apresentação, e realmente a senhora é uma mulher forte. Quando a gente fala a sua idade, então o pessoal fica horrorizado. Imagina, 85, mentira, né? Então, na verdade, tem um fundamento isso, né? Porque a tua Minha avó avó era uma mulher forte era uma mulher também. forte, ela plantava arroz, plantava café, colhia, sozinha, porque na época também era separada do meu avô, que Uhum. morou a vida inteira com a minha mãe, O vô da Leninha. avô da Leninha. Uhum. Agora eu estou falando, esse avô é do meu pai, é pai do Tá, meu pai, Avô que por entendi. parte do pai. do meu pai, que queria que Ah, eu chamasse Leninha. Heleninha. Ah, tá. Aí a Catarina, aí você cresceu nessa cidade. Sorocaba. Até quantos anos a Catarina ficou em Sorocaba? Eu estudei meu pai era ferroviário, né, da Sorocabana, e a gente tinha uma vida boa, morava em casa boa, né. Minha mãe era uma excelente costureira, fazia vestidos, roupa, ela queria que eu fosse, costureira, Aham. como é que fala? Estilista. Mas eu não queria saber de estilismo, eu queria cantar. Já queria cantar. Já? Queria Isso cantar. isso quando você nasceu, já nasceu com você. Eu acho que eu nasci já, tempo de eu chorar, acho que eu cantava. Porque meu pai falava que a música vivia comigo, e ele também gostava de música. Ele estimulava. Ele estimulava, ele gostava. Minha mãe não gostava muito. Minha mãe era para ser costureira, punha no quarto de costura, eu era meia, intrépida, danada, a tempo de eu ir no quarto de costura, eu ia ver onde tinha música. Procurava música. Procurava Procurava. onde tinha E que música. músicas que tocava nessa época, irmã Catarina? A música popular brasileira, que eu aprendi a cantar música popular brasileira com a Ah. censura do meu pai. Uhum. Tudo ele olhava a letra Tá. e o que ia cantar. Para te preservar, Pra talvez, de problemas daquela época, de porque era, dificuldade. feio uma mulher cantar. Por exemplo, eu toco pouco violão, mas eu tocava mais. Hoje a minha mão não tem mais aquela agilidade, mas eu tocava violão e era feio uma mulher tocar violão, cruzar as pernas Sim. tocando violão. Uhum. Então meu pai zelava por isso também. Minha mãe, então, achava, um absurdo, minha mãe cúmulo. não gostava, minha mãe não gostava. Mulher era para ser mulher, uma mocinha. Eu Entendi. queria ser mocinha, eu queria tocar violão, queria cantar. E aí a senhora cantava o quê? Em casa, mas com a Em família? casa com a Tá. família, em casa E com a aí foi crescendo nesse ambiente, no gostando. ambiente. E aí eu já tinha uns 13, 14 anos, eu fui eu não digo, fui uma que inaugurou, mas eu participei da inauguração da Rádio Cacique de Sorocaba. Nossa. Rádio Hum. Cacique de Sorocaba. E depois tem a PR7, Rádio Clube de Sorocaba, que ela já era a primeira. Uhum. Então tinha um programa com um estudo mais ou menos mais do que esse tamanho, e a gente participava de programa musical. Então tinha um regional que nos acompanhava Uhum. e a plateia que ficava sentada assim, batia palma. A gente fazia vários eventos, e aí depois eu fui para o colégio, estudei o primário na escola sorocabana, depois eu fui fazer eu fiz admissão, a gente fazia admissão ao ginásio, depois para Hum. entrar no ginásio, Uhum. fazia uma pré. E aí eu fiz a admissão no colégio municipal, que era uniforme verde, depois eu fui para a OSE, que era a Organização Sorocabana de Ensino. Uhum. Ali fazia, vários cursos, Tá. né.
Então fazia o Sim. ginásio, Tá. completava. Certo. Aí, mas eu era muito danada. E aí, a senhora, aí isso foi a sua adolescência. Isso que nós já estamos falando, a parte de mocinha, vamos dizer assim. Mocinha, já Isso. mocinha. E aí a senhora foi cada vez mais conhecendo música e gostando cada vez E cada mais. mais. É, Nós tínhamos um programa na Vila Santana, porque eu nasci na Vila Santana, em Sorocaba. Ali tinha um programa, tinha a Igreja Santa Rita, e tinha como se fosse um estúdio, bem precário, não hoje Tá. moderno, como a tecnologia que tem hoje. Sim. Mas a gente cantava, chamava Serviço Quarto Centenário. Então tinha música e as meninas todas que gostavam de cantar iam cantar. Mas e no finalmente eu não cantava mais porque eu ganhava todo o prêmio, Tá. então eu não podia, eu ficava triste porque eu não podia cantar. Não queria mais a Não sua participação. Porque eu acredito. não ganhei, as Porque meninas você só falavam, ganhava. as meninas falavam, eu não vou participar, ela que vai ganhar. Ela só ganha. Oh, meu Deus. Eu chegava com o tom para o regional que ia acompanhar, tudo bonitinho, nenhuma Ah. tinha esse privilégio. É. E eu Sei. tinha, porque meu pai ensaiava e dava o tom, esse tom que você vai Certinho. cantar. Uhum. E no fim eu ganhava tudo quanto é prêmio, então foram tirando de mim. Oh, meu E Deus. aí a Catarina, depois passada essa fase, aí você chegou a cantar profissionalmente. Não, Nunca ganhou para se apresentar? não, 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 não. nunca. Sempre cantei por amor. Cantava, E chamava o quê? Baile? O que chamava no passado? baile não, também. Eu cantava em casa Em casa. e no evento, que era esse evento, e na rádio, que tinha Ah, programa. tá. Me lembro de uma menina que cantava comigo, nunca mais soube dela, ela chamava Nilza Ambrosini. Ela cantava muita música espanhola. E Ah. ela morava lá na Rua dos Morros, que é bairro de espanhol, Uhum. lá. E eu aprendi muita coisa em espanhol com ela. Ela Hablas era espanhol? hablas así. E eu canto música latina, né, bastante música Sim, latina. sim. Então, e aprendi muita coisinha com ela, porque ela veio do espanhol, a mãe era espanhola, Aham. e o bairro era espanhol, e Então lá em falava muito. Sorocaba. Então, E quando a senhora veio parar em Campinas? Parar em Campinas, aí eu tive meus filhos, né? Tive Gerson, tive a Sueli. que aliás, vamos falar assim agora, já vamos aproveitar isso, esse gancho do que a senhora está falando. Quantos filhos a senhora tem? Eu Conta tive, para todos que estão nos assistindo. eu tive Quanto 5 neto e filhos. quantos bisnetos? Conta a sua família, quantos você tem? Eu tenho 5 netos, 5 filhos, 12 bisnetos, 12 netos e inteirou 13 bisnetas. Tudo isso? Nasceu a Maia, que nasceu agora, a bisnetinha última, chama Oh. Maia, linda, maravilhosa, clarinha Ai, que nem você, que assim, linda. E bonitinha. tataraneto ainda não tem. Por enquanto, não. Ainda não. Calma, Tem calma. a Júlia, que é a mais velha, A bisneta, que está Julinha. com 19 anos, A né? Julinha já tá com Já está com 19 19 anos. anos. Eu lembro da Julinha. Toquinho. Toquinho, Pitiquinha. Bom, tudo pitiquinha. bem, a gente tem quase 10 anos de diferença. Ela era pequena mesmo, Ela era quando eu a pequenininha. conheci. É pequenininha, mas não tem outra Olha! mais bonita no lugar. Não tem. Que nem o Luiz Gonzaga, filha. Ele cantava, né? Que a mulher dele é pequenininha, miudinha, é quase nada, mas não tem outra mais bonita no lugar. Ele E cantava. ela é uma boneca Aí, mesmo. eu até te cortei, interrompi com relação a isso para você contar essa parte da sua família. Aí você veio para Campinas. Aí eu vivi com uma pessoa 23 anos da minha vida, que eu tive a minha última filha, Certo. que é a Tá. Luciana. Hoje ela está com 52. É muita idade para me lembrar. É muita idade. Meu filho já está com 64, a Sueli 62, depois tem a Solange, 61 ou 62, depois tem a Selma, que fez 52 também, 50 e pouco, e tem a Luciana, que é a mais nova, que é a Sim. caçula. Ah, e todos nasceram em Sorocaba. Aí Não, depois. ninguém, só que nasceu em Sorocaba foi a Sueli. Ah,
A tá. Sueli nasceu em Sorocaba, que eu morava no Jardim Santa Rosália. Uhum. Era um dos bairros chique na Ah, época da cidade. Meu pai tinha uma casa boa, então e eu quase morava com meu pai, porque eu tinha marido e não tinha marido, entendi. porque ele era operador de máquina de terraplanagem, então Viajava muito. viajava muito. E E as Hum, ele era alcoólatra, então eu tinha marido e não tinha, sim. e morava mais com meu pai. E meus filhos foram criados quase com meu pai. Depois é que eu vim para Campinas. a senhora lembra o Ah, ano? Não tem problema, não Bom, lembrar. Campinas eu tinha só o Gerson, que nasceu em São Paulo, no Hospital Matarazzo. Aí depois eu fui morar, na cidade universitária, uhum. em São Paulo, onde tem o reator atômico e tem a cidade, a Centro de Pesquisas Tecnológicas, que hoje eu passo lá e falo: "Onde que eu Não morei aqui?", conhece que mais. Nem tinha isso. É. Swift. Aí que eu vim embora para Campinas, que eu fiquei grávida da Sueli. Aí que eu fiquei grávida da Sueli e que eu digo que a Sueli foi uma filha separada para Deus, porque eu literalmente sofria, porque estava grávida já com um filho que a minha mãe criava, né, que era o Gerson mais velho, Uhum. ficava com ele, porque eu viajava muito, eu não tinha o lugar. Aí estabilizei em Campinas e tive a Sueli, fiquei morando em Campinas, aí fui para Sorocaba, Voltou para Sorocaba? voltei para Sorocaba, para casa do meu Sim. pai. Aí, para casa do meu pai, fiquei grávida da Solange. Aí a Solange nasceu em Mojimirim, que eu fui para Mojimirim, onde morava a minha sogra. Uhum. Aí ele viajando, sempre trabalhando com terraplanagem. Aí fui, aí nasceu a Selma. Aí nasceu a Selma, aí que eu fui morar em Mojimirim, e de Mojimirim é que eu conheci essa pessoa que eu vivi 23 anos, onde eu tive a minha última filha. Uhum. E que tem os filhos que eram dele e que me considera Como como mãe. como fosse vó, Aham. né, que tem os filhos dele, os netos dele, um até que é o Eduardo, ele é casado com a filha do Paulo do Broto Legal, que mora aqui É, no Alphaville, que é o Ai, que Eduardo. bacana. Um deles é o meu neto Do de coração. do coração, coração. É, e do coração é. mesmo, Que que lindo. tem ele, Eduardo, tem a Thaís e tem a Denise, Uhum. que E aqui são e aqui em Campinas, quando a senhora veio para cá, a senhora, aqui em Campinas, a senhora chegou a trabalhar ou não? Trabalhar fora que eu digo, né, trabalhar não, sempre trabalhou. não, Tá. não. E aí a música? E aí música, continuou? Música eu continuei, assim, procurando, Aham. um espaço para cantar. Eu Sei. me divorciei e não tinha marido, e mesmo eu mentia para o meu pai, e que ia para São Paulo, e a ver com a contribuição do INSS, e EPT, Hã. não era nem INSS, porque ele bebia e perdia, eu ia buscar dinheiro Sim. para Uhum. cuidar dos meus filhos também, né, que eu Sim. vivia na casa do meu pai. E nesse meio de tempo eu ia para cultura, eu fiz programa com a Lolita Rodrigues, que é a Sim, canta a famosa. jantar Almoço Sim. com as Estrelas. Aí depois eu fiz na Cultura, um programa que tinha uma TV Cultura, chamava Peneira E Rodine. isso se apresentando como qual era o nome que a senhora se apre Helena, Helena. Pronto, Heleninha, perfeito. Heleninha, Permaneceu o nome Heleninha. Heleninha. Tá. E aí, eu até uma ocasião encontrei com o Fausto Rocha, Falecido e Fausto e Rocha. nós conversando, eu falei, da peneira Rodine, ele falou: "Mas você fez a peneira Rodine?" Eu falei: "Fiz". "Pois eu também fiz". Aí ele falou: "Você ganhou prêmio?" Eu falei: "Sim". "E você também ganhou?" Ele falou: "Eu ganhei". Eu falei: "Eu ganhei em segundo lugar", Hã. né. Aham. "O que que você ganhou?" Eu falei: "Um álbum de fotografias, né, Hã. lindo, cheio de coisa, segundo lugar do Foto Léo lá". E ele falou: "Eu também". Estava fazendo teste, porque eu queria ser locutor, né, ele com aquela Sim, voz vozeirão, né. Sim. poderosa, É, linda, né. isso. Aí eu falei: "Interessante, que interessante a gente se encontrar".
É dentro da verdade. Igreja Nazareno, É. né? Aí nós vamos chegar nessa Era aí, parte. é isso que Nós eu ia chegar. vamos abordar essa parte agora, que eu acho que a gente vai entrar, vamos começar uma outra parte aqui do nosso Servital com a Catarina. Bom, aí, Catarina, você cantava na noite, né? Participava de muitos programas de televisão, conforme você disse. Depois disso, você começou a viver uma outra fase na sua vida. E aí eu já vou fazer essa pergunta, e aí, por favor, a senhora fique à vontade. E como a Catarina veio a servir a Deus, teve esse encontro com o Senhor, essa busca com o Senhor, e como você conheceu? Como você entregou sua vida para Jesus? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu tenho algumas falas sobre isso que eu quero te perguntar. Uhum. É, porque eu fiquei cantando nos bar, nas noites, né? Porque eu acabei abandonando essa pessoa que eu vivi em Uhum. Mojimirim, né? Uhum. E vim embora para Campinas. E a minha filha ficou morando lá com ele, a Luciana, que é a minha caçula. Ficou morando com ele e ficava comigo, ficava com ele. E eu cantando em Campinas, fazendo parte, fiz parte da Secretaria de Cultura, a gente tinha firma aberta e fazíamos um show no largo ali, onde tem no Largo do Rosário ali. Rosário. E fazia um show que chamava-se Manhã Brasileira. Olha, Raízes da música popular brasileira. se apresentava lá. Isso, a gente cantava, era todo sábado ao meio-dia. Hum. Quando chegava meio-dia, um pouquinho antes, chegava o José, com o evangelismo dele. O pastor O Josimar. pastor Do Josimar pastor Josimar, Fonseca. Olha que legal. ele ia fazer evangelismo ali. Aí eu tinha umas coisas no meu coração que eu acreditava em Jesus, eu era espírita, então eu tinha Jesus, meu mestre. Sim, Hoje eu sim, sei sim. que ele é meu salvador, Amém. mas eu não É. entendia Correto. a salvação. Uhum. E ele ia fazer evangelismo e eu ficava assim, como se tivesse uma vergonha do barulho e ele fazendo o que fazia. Uhum. Até hoje ele fala, ela fazia barulho lá. A senhora estava se apresentando e ele fazendo evangelismo. Evangelismo. E Ok. ele falava, aquela mulher loira lá, cantando, e ele profetizava. Ele profetizava na A sua Elzi vida. também, eu tenho um testemunho dela, da Elzi, eu cantando, ela que me contou. E ela estava com a doutora Tânia embaixo de uma árvore, ouvindo eu cantar, e ela pegou e falou: Deus, converte essa voz. Ela fez assim: dá essa voz para mim. E Deus falou com ela ali de baixo, falou assim: fala com ela. Ela Uhum. falou: mas ela está cantando tão eufórica que ela não vai estar dando nem bola, nem vai lembrar, vai dar atenção para Atenção. mim. Aí ele disse que Deus falou para ela: continue, ore para ela aí debaixo da árvore. Aí ela falou: Catarina, eu orei por você, para você me dar para Deus me dar essa voz embaixo da árvore, em que tinha uma árvore em frente ali do palco que vocês ficavam. E aí um dia eu vi você numa terça-feira louvando a Deus na igreja do Nazareno. Ela se lembrou. E ela disse que pulava com a Tânia, ela estava cantando, disse que pulava e glorificava. Olha, Deus, ela é aquela mulher que estava no caminhão. Aham. Que ela orou por você. Ela orou por mim. E várias pessoas testemunho de oração por minha vida. Teve uma senhora que morava do lado da minha casa, mãe da Djanira. Ela orava e Deus falou para ela: ora, continue orando. E ela falou: mas ela tem o nariz empinado. Ela que contou. Ela tem o nariz empinado, ela passa toda de brilho. E na casa dela é só música, músicos tocando. Uhum. Eu nunca bebi, fumei, na minha casa também nunca teve bagunça de bebidaiada, gente assim, sem classe, eu falava. Sim. Sim. Então, acho que Deus tinha carinho por mim e já me preservava de algum perigo dessa Sim. bebida e droga, É. essas coisas, não. E aí, ela falou para mim que ela orava por mim quando eu subia, que eu ia fazer compra no supermercado ali, Aham. ela orava por mim. E depois ela me viu louvando, mas ela E aí você também tinha contato com o Josi lá, nessa época. Chegou a ter contato com ele ou não? Não. Aí quando foi que a Catarina
realmente a primeira vez que a Catarina foi na igreja. Você lembra qual foi a primeira igreja que você foi? Na Na Nazareno. 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 Olha que bacana. E quem estava pregando, você lembra? Aí, quando eu fui para Nazareno, foi o seguinte: eu cantava e fomos fazer um evento no Camões, que era um evento para o cego, Uhum. para o Instituto do Cego. Eu sempre tive assim, fazendo evento sem receber, Participando. participando Como voluntária. em eventos assim, Sim. beneficentes. Perfeito. Eu tinha alegria de fazer. E como eu tenho até hoje. Sim. E aí, uma moça falou que, para o meu ego, ela queria falar uma coisa comigo. Eu falei, pois não. Meu ego era um show, um evento, que eu ganhasse dinheiro, porque eu vivia Sim. desse dinheirinho, né? Uhum. Mas tinha, não tinha, era para outras finalidade. Aí ela falou assim, mas para o meu ego. Aí ela falou, olha, tem um garoto apaixonado por você. Garoto apaixonado. Eu com 47, 46 anos, deve estar louco. E aí ela falou, e mais para o meu ego, no fim, ela falou tantas vezes que eu falei, me mostra esse moço. Aí ela mostrou um dia no Arraial. Era Dia das Mães. No Arraial, em Campinas. Arraial, Ali em perto, Campinas. próximo de Souza. É. E aí eu larguei aquela pessoa que vim morar com a minha filha. E eu, morando com a minha filha, fui cantar no restaurante Beira Rio, Sim. que foi a primeira vez que eu fui cantar assim profissionalmente. Ah, ok. Aí foi a primeira vez que eu fui ganhar um cheque. E aí que eu fui para o Arraial fazer vários eventos em várias casas noturnas, inclusive para a Secretaria de Cultura. Uhum. Aí que o Marcos entrou na minha vida. E eu acabei namorando ele 1 ano e meio. Depois do Sim. Arraial, eu fiquei namorando ele 1 ano e meio, como se eu fosse uma menina de 19 anos, e ele um garoto de 23. E para mim foi assim uma coisa linda, porque eu atropelei a minha vida. Sim. Eu já fui atropelando, fui metendo o pé e caçando do meu jeito, como da gente faz, né? É do meu jeito. Tem que ser do meu. Eu sou sempre assim, Gabriela, né? E aí foi que nós ficamos namorando e acabou eu ficando morando junto com ele. Larguei tudo que tinha, larguei o que tinha lá em Sousas, e a minha vida transformou em outra vida. Sim. Só que era uma vida meio atropelada, porque eu não conseguia entender. Eu tinha que ficar jovem e ele tinha que ficar velho, Uhum. da minha Em idade, razão da diferença. para manter. Ele torcia para o Guarani, eu tinha que torcer para o Guarani também, né? Eu tinha que gostar de futebol, nunca liguei para futebol, mas sim, eu comecei a gostar de futebol. E me vestir também, eu não sabia se eu me vestia de jovem ou se vestia de uma senhora, porque eu sempre vesti decentemente, eu nunca fui promíscua, Sim. mesmo nas Sim. minhas roupas. Então eu comecei a entrar em choque, a minha cabeça, Uhum. ao modo que eu fui criada. Meus filhos, então, nossa, ficaram tudo Eu doidos. imagino. Nossa, agora a mãe dele já pensou, eu estou apaixonado por uma mulher, mãe, eu vou casar com essa mulher, ou vou morar com ela. Sim. Quem é? É uma senhora, tem 52 anos de idade e tem 5 filhos, já quase meus filhos, tudo casado, né? Aham. Casado. Os netos que já estavam querendo casar. Então foi uma guerra emocional. Mas eu sou uma pessoa muito forte, então eu falei assim: eu tenho que saber como é que eu vou fazer. Eu tenho que andar por ali, andar por aqui, aparpando ali, mas eu não queria nada disso para mim. Eu queria estar livre, cantar, só cantar. Aí o Marcos, né, que quem você está falando é o Marcos, seu companheiro, seu esposo, né, que te acompanha, que torce por você e que já fez tantas coisas que daqui a pouco nós vamos falar. Uma Ah, delas, você fala que você nem sabia que ele tinha feito, é, mas é algo muito bacana na sua vida. Então você conheceu Jesus nesse período,
você passou a estar na igreja Aí servindo a Deus. aí é que eu fui para casa da minha filha, Tá. nesse conflito, na Sueli. Certo. E a Sueli falou que Deus tinha falado com ela e que tinha entregado uma palavra para mim. Aí eu comecei a dar risada e falar que Deus gozado, tempo dele falar comigo, ele fala com você, Uhum. mas a senhora não está preparada Sim. para ouvir. Aí ela pegou e falou para mim, e eu mística, eu queria saber o que Deus falou. Olha onde a gente vai e o que Deus faz. Aí eu falei para ela, o que Deus falou? Aí ela falou, Deus falou, como meu Senhor vive, Sim. eu me reporto aquele dia, toda vez que eu falo. Ele falou, as palavras, ela disse, foram duras para mim, mas eu creio num Deus que tudo pode e tudo transforma, mãe. Aí eu falei, mas fala logo que Deus falou. Aí ela falou que Deus tinha falado em Oséias 2, repreendei a vossa mãe, repreendei a vossa mãe, está escrito 2 vezes Deus falando, antes que a ponha nua e não tenha misericórdia nem dos teus filhos. Forte. Palavra forte. Forte mesmo. Forte. No versículo 6, eu cercarei os seus caminhos de espinhos, para que ela não ache as tuas veredas, porque eu sou o teu Senhor. Eu que te dou a lã, eu que te dou o óleo, eu que, como é que é? Aí o Espírito Santo vai falando Sim. tudo o que ele pode fazer Amém. por nós, Sim, amém. num concerto, né? Sim. Eu falei tantas vezes com ela já, mas ela não me dá ouvido. Uhum, ela não me escuta. Levarei para um vale, como eu estava, né? E depois eu fui lendo, aquilo foi entrando no meu coração, eu comecei a chorar. Peguei a Bíblia, que eu ia para sempre discutir espiritismo com ela. Saí, peguei o ônibus e vim embora lendo. Aquilo foi falando. E quando eu cheguei no versículo 2, no capítulo 15, estava escrito assim: depois que você fazer o trato comigo, depois que você for para o vale, que eu te levar, né? E cantarás, como nos dias da tua mocidade. Olha. Aquilo me encheu. Falou de música, era comigo. Claro. Então Deus já Deus. foi na veia, Aham. já Você vai cantar para mim. Você colocou vai... antídoto direto Sim. na veia minha, né? Você cantarás como nos dias da tua mocidade. Sim. O que eu fazia na minha mocidade? Sempre cantando, Sim, sim. sempre cantando de uma Tinha tudo a maneira. ver com a sua história. É tudo a ver. Então, eu não deixei você fazer nada, mas você vai fazer agora, a partir de agora. Aí, aí um dia, numa agonia, eu falei, eu vou para a igreja. Uhum. Hoje eu vou na igreja. A minha filha falou, só vai para a igreja? Duvido. Você vai para algum barzinho procurar algum lugar para cantar. Eu falei, hoje eu vou na igreja da Sueli, ainda falei. Aham. Quando eu cheguei, quem estava louvando? A Sueli, o meu genro, que hoje é pastor Maurício, né? Que é da Igreja Carme Cristina do Nazareno, em Hortolândia. Uhum. Quando eu entrei, o meu neto falou, é a avó. E a Sidona, gordona, olhou assim e falou, é a dona Helena. Lembro, como se eu estivesse vendo. E eu entrei pensando assim, como que essa crentalhada vai me ver? Uhum. Que jeito que eu vou ser recebida, né? Que jeito que eu vou ser recebida? Com o maior amor, com a maior alegria. Foi assim que você de foi recebida. todas as pessoas. Que delícia. Eu falo sempre, gente, quando você é alguém, vai na sua igreja, vai no seu ministério, cuida dela, trata com carinho, que às vezes ela está precisando, às vezes ela está até com raiva ali, Uhum. mas se ela recebe uma palavra, amor. um toque, um E abraço, foi isso que aconteceu com um você. olhar, foi isso que aconteceu comigo. E a senhora tá lá na igreja há quantos anos? E aí desde é que esse eu dia? me debrucei naquele altar, e aí que eu chorei, aí que eu pedi para o Senhor que me desse força, que me desse orientação, que eu ainda tinha coisas do espiritismo na minha cabeça, que me mostrasse a verdade, Sim. que eu queria era a verdade dessa salvação, Sim. que eu não entendia. Como pode Deus
eu brigava com a Sueli, como pode Deus amar Davi? O homem pecou por tabela, adulterou, mas ele te ama, mãe. Os seus pecados serão perdoados. Amém. Ah, perdoar o quê? Ah, sou um lixo no planeta, né? E aí que eu comecei a frequentar a Igreja do Nazareno. E aí eu queria louvar e não podia louvar, porque eu vivia Sim. como a palavra, ela dizia, ela não queria falar fornicação, ela não queria falar porque ela sabia que eu ia falar. Até Ai, que- isso para mim não serve, eu Uhum. vou embora. E ela tinha aflição de falar, mãe, a senhora não pode louvar. E eu, alegre, peguei uma fita, comecei a querer louvar, queria adorar, e cantava, e o Marcos dentro da... porque eu já estava morando com ele, assim, eu cantava, ele ia trabalhar, e eu ficava cantando para não atormentar a cabeça dele, porque o Marcos também, como me viu para a igreja, ele falava, ele ia e falava, posso sentar? Pode. Então ele também começou a ir na igreja. Uhum. Então eu não queria agredir muito a cabeça dele, eu louvava sozinha, punha o som lá. E aí um dia, numa terça-feira, ela falou, mãe, hoje a senhora vai louvar. E eu subi para louvar, a igreja não era reformada ainda, Hã. era aquela pedra, aquele altar de pedra, aquele Aham. púlpitão grandão. Eu me coloquei de trás daquele, cadê a Helena, a maior? A que tinha competência, a que cantava. Eu tremia na base. Aí soltou a fita, era a fita, soltou a fita. Eu não sei por que eu escolhi esse louvor. Para teu louvor, tu me escolheste, Senhor. Meus olhos, minhas mãos, eu não consigo entender. E eu cantei inteirinha aquele Sim. louvor. Tremendo. Tremendo, desci, eu estava assim. E minha filha me abraçou e falou, mãe, Deus falou comigo, não se preocupe, ela está terminando de fazer aliança comigo. Amém. Que lindo. Esse foi os finalmente Sim. da minha vida estar até hoje, que fazem 32 anos, 32. 30 de conversão, 31 anos de conversão, 32 anos que nós colocamos a nossa vida e que eu casei com ele e que ficou tudo certinho. De vez em quando umas Sim. coisinhas ali, umas lutas ali, Que é o mas normal. a gente vai lutando e vai levando. Que Catarina, lindo. que Que história. lindo, irmã, Que não história sabia. linda. Lindo. E aí a Catarina, né? Eu vou comentar algumas coisas, Catarina, para que você também comente do que eu vou falar agora. A Catarina, depois de toda essa trajetória que ela contou aqui, né, todo esse período, tudo que Deus tem usado ela em tantos lugares, a Catarina começou a participar de muitos programas de rádio. E como que eu conheci a Catarina? A Catarina acompanhou muito tempo o Luiz Dauro nos programas. E o Luiz Dauro, né, conforme eu já disse, né, da amizade, do carinho que eu tenho pelo Luiz Dauro, o Luiz Dauro foi instrumento de Deus na minha vida, como a senhora também foi um dia. Porque o Luiz Dauro, nos programas de rádio dele, ele colocava os louvores. Então ele falava, contava a história, o testemunho dele, e aquilo era muito impactante. E, ao mesmo tempo, quando a senhora não estava com ele, ele colocava a senhora no telefone, e a senhora falava e orava com ele, e colocava os louvores, porque a senhora tem muitas músicas, mas duas em especial falam muito ao meu coração, que é a Escolhida e Não Imaginava. E esse louvor Não Imaginava, eu estava vivendo um momento muito difícil da minha vida, e quando a senhora cantava, fazia esse louvor, e não imaginava que daqui a pouco a senhora vai dar uma palhinha dele aqui, e aquilo foi assim, era tremendo, né? E Deus usou a senhora na minha vida, Luiz Lauro, e tenho certeza que muita gente que vai estar assistindo esse podcast, que vai ter acesso a esse podcast, vai falar, nossa, Amém. quanto a Catarina foi usada na Em minha nome de vida. Jesus. Então, aquilo que um dia sua filha profetizou, e que a senhora acabou de citar os versículos que está em Oséias, com certeza a senhora tem feito isso hoje dignamente. Deus tem te usado na vida das pessoas como a senhora foi usada na minha vida. E algo lindo que a senhora fez. Depois disso, nós tivemos oportunidade, a senhora cantou no meu casamento, porque eu também só era juntado, e um dia eu entendi a importância de se casar, e eu fiz questão que a irmã Catarina estivesse lá, inclusive, Glória a Deus. cantou outros louvores, mas esse louvor, Amém, Jesus. né? E eu gostaria, que a senhora desse uma palhinha aqui para quem está nos assistindo, não imaginava. Consegue? Consigo. Então, dá uma palhinha para nós. Ai, ai, ai. Senhor Jesus, continua Amém. conosco aqui. Amém.
Desolado e sem destino, me sentindo igual um menino, fui vivendo a minha vida de emoção em emoção, indo em busca de alegrias, me perdi em fantasias, me entregando tão somente às ilusões. De repente, do meu rosto, o sorriso foi sumindo e uma vida sem sentido apagou o meu ser. E ao chegar ao fim do túnel, vi os raios de uma luz, quando alguém falou no nome de Jesus. Amém. Não imaginava que existisse um amor assim, não imaginava, não imaginava que essa luz pudesse formar a minha vida, não imaginava o poder que tem uma oração, não imaginava, não imaginava que eu pudesse te amar assim, Senhor Jesus. Ai, que lindo! Amém. E Amém. meu pai estava falando do casamento e eu me lembro, esse dia eu estava comentando até com meu marido, quando a senhora cantou e eu não me lembro qual foi a música que eu entrei, eu não me lembro se foi com Imaginava, se foi com a Escolhida ou se foi com outra música. Mas eu chorava tanto no casamento deles, mas eu chorava tanto de emoção que as pessoas que não conheciam eles falavam assim: gente, essa menina tá chorando porque a mãe tá casando com outro marido, que não é o pai dela. Porque eu me emocionava tanto, foi assim, a senhora é tão usada por Deus, irmã, Amém. tão usada, que aquele casamento foi marcado pela presença do Espírito Santo. Amém, Jesus. E eu Sim. sei que foi através da sua vida também, através da vida do pastor Tom, Amém, Jesus. que fez o casamento deles, mas foi tão emocionante, né? Foi. Que toda vez que a senhora canta eu me emociono. Não tem uma vez que a senhora não canta que eu não me emociono. Oh, glória a Deus. Mas e a Catarina, né? É lindo tudo isso, porque lindo. eu tenho muitos momentos com a Catarina. Eu vou falar mais dois. A Catarina, né, nos eventos que nós fazemos da Donep, que é a Associação de Homens de Negócios, que a gente faz jantares, né, em muitos lugares do Brasil, nós tivemos oportunidade. Aqui em Campinas nem se fala. Praticamente todos os jantares a senhora está com a gente. Nós tivemos oportunidade em Bauru, né? Foi Bauru que eu e a senhora nós fomos, né? Foi. Em Bauru nós fizemos um jantar, foi eu e a senhora para lá, eu fui dar o testemunho e a senhora foi fazer cantar lá no Cantar. dia, né? Fazer os louvores. Depois nós tivemos a oportunidade de ir para o Rio de O Janeiro. Rio. E aí no Rio de Janeiro a senhora teve alguns momentos, mas algo foi marcante, porque a senhora estava na frente e o pastor Samuel Mariano. Samuel Mariano estava. Sim. Ele foi o pregador do dia, o preletor do dia, Preletor. e também ele canta, né? É. E aí a senhora começou ali do lado, né? A senhora estava embaixo e começou a cantar junto com ele. Ele convidou a senhora. Porque eu canto E aquilo muita foi coisa emocionante. dele. Lá nós tínhamos acho que 5, 6 mil pessoas naquele dia, e a senhora teve a oportunidade. Depois à tarde a senhora teve a oportunidade de novo, porque te chamaram à tarde também, porque gostaram tanto do que aconteceu no período da manhã, que te chamaram à tarde. Foi. Então é lindo a gente ver como Deus tem usado a sua vida, uma mulher com 85 anos, com uma história de vida, e se tem algo que eu vejo na sua vida, irmã Catarina, é a superação. A senhora, eu não vejo a irmã Catarina reclamando todas as vezes que nós convidamos, e o Luiz Lauro fez isso inúmeras vezes com a irmã Catarina, de lhe convidar: olha, vamos chamar a Catarina, vamos levar a Catarina. Nunca vi a senhora dizer um não. Não. Muitas vezes eu sei que às vezes a senhora estava com uma dorzinha aqui, dorzinha ali, às vezes com algum probleminha de saúde, mas a senhora fazia questão de estar, não é isso? Oh, com certeza. Quantas vezes? Eu queria que a senhora falasse um pouco disso. A hora que eu, às vezes, eu não gosto nem de falar, porque eu tive um problema intestinal muito sério, né? Eu Sim. nunca conto, porque eu falo, Deus curou. Para quê? Eu tenho outra coisa para contar, né? Sim, tantas Então, a gente já nem lembra que eu tirei 10 pólipos e na última colonoscopia que eu fiz,
foram tirados 8 com carcinoma. Então, hoje eu não tenho nada, eu vou fazer outra coluna outra vez pra só para supervisionar, Sim. mas eu não tenho nada. Mas eu tenho, às vezes, a dor da diverticulite, que é horrível. Para Sim, quem quem tem, tem, sim, é sim. muito terrível. E hoje, por exemplo, eu tenho que ir num lugar fazer um louvor, eu tenho que cantar, dar um testemunho, eu vou e eu não tenho dor. A dor passa. A dor passa. A hora que eu abro a boca, e mesmo eu estando na minha casa, eu posso estar com dor. Eu sento e vou louvar. Eu canto 1h30, quase todos os dias na minha casa. 1h30 eu canto vários louvores, ensaio várias músicas, ensaio aquilo que gosto do meu coração e não tenho dor. Parei, começa A dor. a dor. Ai, que dor aqui. Deixa eu Mas que continuar coisa. Mas louvando. a senhora vê que bacana, né, irmã? A senhora não se entrega, né? Deus tem cuidado da senhora. Vou Amém. fazer uma brincadeira aqui, né? Fala assim, ó, quem canta seus males espanta. Na É, realidade, nós sabemos que é o nosso Deus é o que nosso faz Deus. isso na sua vida, Sim. né? Quando a senhora está fazendo algo para ele, né? Se dispondo, né? Com alegria, porque isso, primeiro que a senhora gosta e Deus usa os seus dons. Deus te deu esse dom. E aquilo que a senhora, né? Repetindo novamente o que a senhora recebeu aquela profecia lá em Oséias, né? E eu não tenho estudo musical. Foi Se me falar, leia uma bolinha aqui, eu não leio autodidata, nada. autodidata. Ai, não Eu aguento. não leio uma bolinha, uma pontinha. Eu fui a pior aluna em música quando eu era mocinha, que tinha aula de música, Ai, que irmã. tinha que estudar o Bona, eu decorava. Eu não lia uma bolinha, porque eu não sabia, mas eu sabia. Lá, 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 Aham. lá. E Eu como que canta a capela desse jeito com Uhum. 85 anos? Conta pra mim. Lembrar tudo, né. Eu quero fazer outro comentário que eu falei que eu ia abordar quando a senhora estava falando do Marcos. O Marcos, que é seu esposo, ele fez algo que depois, claro, em seguida a senhora ficou sabendo, mas a senhora participou de muitos programas, na sua adolescência, pré-adolescência, mas na sua juventude. Hoje a senhora faz louvores em muitas igrejas, em muitos eventos, mas depois, aí recente agora, a senhora teve a oportunidade de participar de 2 programas de nível nacional e inclusive passa, sei que fora do Brasil, que foi no programa em 2 programas, né, a Ingrid vai falar dos 2, que é um acabou de me fugir o The nome, Voice. do The Voice e o outro? Canta comigo. Canta Comigo. Então, nos 2, né, a gente torcia aí vendo como Deus estava te usando, né. Nos E 2 a como? senhora foi finalista, né, no primeiro a senhora foi do Segundo lugar. segundo lugar, e depois no Canta Comigo. foi Eu fui finalista na primeira etapa, sabe? e a gente Depois é que acompanhando. eu E fiquei. no Canta Comigo, porque foi uma coisa que marcou muito, porque como me emociona toda vez que a senhora canta, foi uma coisa que me marcou. No Canta Comigo, 100 pessoas se emocionaram com a senhora. 101. Que era É. aqueles que ficavam no painel, né. 101, não foi 101? Tinham 100 no painel e um o apresentador, certo? Foi. Se emocionaram com a senhora. Foi. Porque a senhora cantou lindamente, Nossa, né? foi muito emocionante mesmo. Eu Foi nem esperava foi aquilo. mas eu queria falar disso um pouquinho, se a senhora contasse. Como que foi esse o Marcos se escreveu a senhora não sabia ainda. Como que foi? Conta Do isso The para nós. Voice. Isso. No The Voice. Ele chegou e falou para mim: "Fiz uma coisa". Eu falei: "O que que você fez?". Ainda brincando, quem sabe quebrou alguma coisa Aham, né, ou comprou alguma coisa. aham. Ele falou: "Inscrevi você no The Voice". Uau. "Você está ficando maluco?". "É, eu inscrevi você". Aí eu falei: "Mas que The Voice? Eu não vou competir com jovem e nem vou, eu não posso, eu tenho ministério, é feio". "Não, você vai sim". Aí eu falei: "Mas que The Voice?". Ele falou: "The Voice mais". "Mas que mais?". "Mais de 60 anos". Isso. Aí eu peguei, olhei, né, "Ah, eu vou". Eu falei: "Então eu vou". Aham. Aí eu criei coragem e acabei indo, aonde deu no que deu, né, que Foi. cheguei lá, Bombou demais. nossa, foi E assim, foi bem na pandemia, né, Catarina? foi bem Foi na bem no período da pandemia, pandemia, irmã. bem na pandemia e a gente não Tinha que podia ficar isolada. isolado, a gente ficava no hotel, no Hilton Hotel da Barra, tudo pago por eles,
com todos os cuidados para não pegar Covid, com máscara, Uhum. com capa para sair, o carro, cada um individual, cada um com o carro esterilizado, com Sim. ar-condicionado, tudo esterilizado, para ir para a Projac, né. Aham. Aí chega na Projac, arranca tudo aquele paramento, joga no lixo, já põe outro paramento para entrar. E já entra para fazer o teste Rápido. se não está com Covid, um Uhum. teste rápido, Era o que era feito na era o que época. era feito. E quando uma das vezes eu cheguei, tem uma mesa enorme, e estava todas a equipe que cuida da maquiagem, da pessoa, Uhum. Do da beleza, figurino, figurino, tudo. cabelo, como que se porta no palco, Dando até orientação. a administração. Uma Sim. mesa cheia de mulherada e uns 2 rapazes. Uhum. Aí, nisso, eu fiquei parada no canto da mesa, porque eu estava com vontade de ficar ali e ver gente, porque você entrava, já entra para o elevador e fica lá para dentro, come no quarto, não pode estar saindo, Não não podia, né, na podia, época não podia. não podia. Aí eu fiquei no canto da mesa. Aí estavam falando, tinha uma moça meia chorosa, meia assim, lacrimejando, aí a outra falava não sei o quê, e eu prestando atenção. Aí eu peguei, não aguentei e falei: "Ai, Deus é bom, gente". Aí ela falou: "Ai, Catarina, eu vou perguntar uma coisa, eu vejo seu marido, ele é tão carinhoso, pega, põe você no elevador, fica preocupado", e o Marcos fazendo assim para mim. Eu fiz assim: "Vai embora, Aham. né, sobe". Aí eu falei assim, ela falou: "Mas ele é tão delicado", eu falei: "É, mas a gente também tem luta, todos nós temos luta, nem só é mel". Aí ele falou: "Cuidado", para mim, né. Eu falei: Sim. "Tá bom". Aí ele subiu, eu falei bem assim: "Olha, posso contar uma história para vocês?". E comecei a contar a história da mulher samaritana. Sabe que essa mulher, ela estava na beira do poço, esperando para tirar água, meio-dia, porque ela é hora de mulher, e falei o nome mesmo, mulher, né, Sim. Uhum. promíscua, está ali na beira do poço, porque as mulheres direitas, madona, vinha de manhã cedinho, porque eu tenho que falar às vezes rasgado para elas Sim. entender. Sim, sim. Claro. Aí ela escutando, nisso chegou um rapaz, olha, agora, por favor, eu quero acabar de ouvir ela falar. Tá interessante o que você está falando, a chefe das Sim. todas. Aí eu falei: "Então, ai, dá licença, eu vou falar". Aí eu preguei a vida daquela mulher. Eu falei: "Sabe que eu sou uma daquelas mulheres?". Porque Jesus falou, ele estava sentado ali na beira do poço para dar uma água. E a água que Jesus dá mata a sede nossa. Falei: "Nós mulheres temos sede de respeito, sede de ser amada, sede de ser valorizada, e às vezes nós não temos nada disso. Então a gente tem um marido, não serve, não dá, a gente arruma outro, depois arruma outro, depois não dá certo". E essa mulher da poço, ela já tinha 6. E Jesus falou para ela: "Você tem 6 maridos, ainda o último não é seu". Elas ficaram tudo apavoradas, tudo assim, uma chorando, outra assim, aí eu cantei o Bebe da Água para elas. A Conseguiu? Ah, capela, Olha, eu cantei Bebe da que Água. que bacana. lindo. Menino, foi É, assim um culto. é. Então eu falei: "Bem, Deus, eu não estou à toa aqui, eu não quero ficar Não à tá à toa, toa. eu não quero só mostrar lá Sim. cantando, eu quero fazer o que tem que fazer aqui por fora". A É. hora que eu fui no G-Show dar a entrevista, que tem que dar lá a Sim. entrevista, né, Uhum. falar o que foi o The Voice para mim, aí eu falei: "Olha, para mim o The Voice foi um leque que abriu no ministério que eu tenho, que é o meu ministério é louvor". Falei: "Dê o que der". Amém, amém. Eles cortam, Sim, eles não colocam é. inteira, mas eles põem Aham. A senhora que ano Sim. que foi esse, irmã Catarina? 2021, Aí e E o Canta e o Canta Comigo? Comigo foi em 2022? 23? 2023. 23. 23. Foi Terminou ano em abril agora passado? do ano É passado. recente. Foi. Quantos programas foram?
da Globo foi 6 programas. Eu fiz 6 6. músicas. Sim. E do Canta Comigo eu fiz 1 e 2, Que Que bacana. porque eu já lindo. fui Sim. reto. Agora só falta fazer o internacional. Agora Agora falta É. o internacional, que eu já fiz 3 entrevistas, né. É. Tô esperando Amém. a Já fez do internacional do também? internacional 3 entrevistas. Pode ser que seja chamada. Pode ser, Que e bacana, pode irmã. ser que não seja. Lindo! Eu fiz 3 músicas, a Nossa. capela, Sim. porque lá não pode. Sim. A última só que eu fiz com playback, Quem sabe? que eu fiz ao Titanic, a versão, né. Então, a possibilidade, porque eu não canto em inglês. Eu não canto Sim, nada tá. em inglês, mas canto latino e italiano, até francês posso fazer, Uhum. mas eu não canto em inglês, eu tenho dificuldade, não sei, mas eu tenho dificuldade como eu tenho para dirigir. Uhum. Então são 2 coisas. Também não sou frustrada, Sim. "Ai, porque não", Não. dá para o Catarina, gasto. olha, o que eu quero primeiro te agradecer imensamente, nós já estamos chegando nos minutos finais, e eu queria que você, né, fique à vontade do que se colocar no teu coração, para as pessoas que estão nos assistindo, né, de tudo que ouviu, claro, a gente precisaria de muito mais tempo para contar algumas coisas, né, da sua vida, da sua história, do seu testemunho, mas que queria que você ficasse à vontade para você falar algo para essas pessoas que estão nos assistindo, que vão assistir o Serve Talk aí da Servicamp, esse podcast nosso, que nós temos feito semanalmente. Que honra para nós Eu que ter me você sinto aqui com a honrada, gente. eu que me sinto honrada, sou muito grata a você, grata a Luiz Lauro, porque vocês fizeram, eu ser conhecida através do rádio, mas e valeu, porque eu era nada, ninguém conhecia a Catarina, conhecia a Helena, mas a Catarina é diferente. Hoje eu tenho um pensamento diferente. Às vezes eu faço umas brincadeiras, eu vou muito no Vila Marieta, que é clube só de velhinhos, né. Então eu vou lá, de vez em quando pedem para mim cantar, eu canto umas músicas secular, eu só canto, preservo para não cantar uma música que não Sim, seja falando besteira, é Sim. a sim. música raiz, que é a música popular brasileira, é bonita, tem músicas boas, que fala de amor, um amor que não seja lixo, Sim, né, um Sim. sim. amor bonito, então aí eu canto com gosto. Mas e agradeço ao Marcos, né, que é meu esposo, porque ele que fez todas essas coisas por mim, Sim. e ele gosta de fazer. Ele procura, às vezes eu vou na porta do escritório falar alguma coisa, ele fala: "Tô trabalhando". Aí ele fala: Hum. "Tô trabalhando para você". Então eu já saio Ele de é seu empresário. ele é meu É. empresário. Então, Então que as pessoas que ouviu, que possa uma semente nascer no coração, porque a semente nasceu no nosso coração, que Jesus, ele nos perdoa, por mais assassino, por mais lixo que um ser humano possa ser, ele nos ama. Nós temos o preconceito, nós não amamos como devíamos amar. A gente procura, porque é como eu falo, eu entendi a salvação e o perdão um dia que eu fui numa casa de recuperação de menor, cantar para aqueles meninos menores, que você tem que ter amor, porque se você entra lá pensando: "São marginais, são imundo, não merecem a minha música, não merece nem o meu olhar", mas o olhar de Deus para eles é o mesmo que ele olha para a nossa miséria humana. Verdade. Então, olha com amor certas amém, coisas, amém. porque nós não somos perfeito. E eu procuro olhar com amor, tem hora que eu sou meia Pedrão. Tem hora que eu sou meio Pedrão, então a Sim, gente tem que tomar é cuidado. Tá certo. E que verdade. Deus abençoe Amém. a todas as pessoas que estiver assistindo, abençoe esse estúdio, Amém. abençoa vocês, meus companheiros, meus colegas, Amém. abençoa esse evento que eu faço de vez em quando, que é a Donep, que é muito inspirador, muito lindo, é Deus dando de graça para nós o amor dele. Amém, Catarina. Amém? Amém. Muito Muito obrigada. obrigado, viu? Que honra. Obrigada.
Eu tô me despedindo, a Ingrid daqui a pouco também vai estar falando. Muito obrigado a você que tem participado, assistido o nosso podcast. Que alegria ter vocês, né, nos acompanhando. Nós temos um convidado toda semana, além dos nossos colaboradores, dos nossos clientes, nós vamos estar chamando pessoas, amigas como a Catarina, como o Luiz Lauro e tantas outras pessoas. Que Deus abençoe a vida de cada um de E vocês. orar pelo nosso Brasil. Amém. Amém. Que Orar precisa. sem cessar Amém. pelo Amém. nosso Brasil. Amém. Amém. Gente, obrigada. Fiquem com Deus. Até o próximo episódio.